Amém, glória a Deus, paz do Senhor. Vamos iniciar a palavra aqui em nome de Jesus. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 10, versículo 17 e 26. Vamos orar aqui? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, eu quero te louvar, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, quero engrandecer o teu santo nome, a tua presença, Pai. Peço a ti, Deus, toma o meu lugar aqui, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, Deus. Opera com a tua graça. Nós andamos e dependemos da tua palavra, Deus. Unge com o teu poder e a tua graça. Fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e abençoa de maneira poderosa em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no Apocalipse 2, versículo 7. Irmão, só para entender, aqui eu vou ler o capítulo 2 e o capítulo 3, uns versículos aqui, né? Mas ele está falando aqui, ó, o subtítulo lá em cima fala assim: a mensagem para Éfeso, ou a carta para a igreja de Éfeso, né? Que vai falar aqui. Aí depois, logo em seguida, tem mensagem para Esmirna, a igreja de Esmirna. Depois, porque está envolvendo esses que eu falei, né, os versículos. A mensagem para Pérgamo. Então, ele está falando, essa aqui é uma carta para as igrejas. Vamos lá. No 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Olha só, vamos lá. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, essa daqui, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, primeira coisa que Deus tem para nós: comer da árvore da vida que está no paraíso. Vamos lá, versículo 10. 10? Vai lá. Não temas nada do que está prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olha só, então vamos lá. Ele falou que vai viver? Não, falou que é para ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Então eu vou comer da árvore da vida, não é isso? No 7. E ser fiel e darei a coroa da vida. Versículo 17. Vai lá, por favor, Pedro. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Irmãos, você está entendendo que cada igreja, Deus está falando uma coisa. Cada igreja, Deus está dando uma revelação. Ó, você vai ser fiel, que você vai... Aquele que tem ouvidos para ouvir, diz às igrejas: aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ó, ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. O 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz ao vencedor: eu darei comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra branca um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Então, eu vou comer da árvore da vida, vou ter a coroa que Deus vai nos dar. Ele vai dar um novo nome, vai estar numa pedrinha lá branca. No 26 agora. 26, Pedro.
Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, agora pula aí pro 3, 20 e 21. A gente já vai entender rapidinho, tá? Eis que... eu vou ler o 21, tá? Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com o meu Pai no seu trono. Presta bem atenção. O que Deus tem para nós? O que ele tem? Aí eu fico imaginando que às vezes a gente fica falando: Deus, será que chega logo isso? Será que vai demorar? Deus, será que nós vamos ter força? É claro que nós vamos ter força. O que ele está falando para mim? Que tudo que nós temos aqui não se compara a tudo que ele tem para nos dar. Só que eu preciso lutar todo dia, você precisa lutar todo dia. Ó, eu darei de comer, eu vou te dar de comer da árvore da vida. Eu vou colocar uma coroa na sua cabeça. Vai ter uma pedrinha lá com o seu nome. Você vai assentar comigo. Irmãos, eu preciso focar naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Ele tem para a nossa vida, porque muitas vezes vai surgir situações que tentam tirar o nosso foco. Aí eu perco o meu foco. Mas por que eu estou perdido? Por que eu estou preocupado com isso? Preocupado com não sei o quê? Com a outra coisa? Não, se concentra naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele nos prometeu. E eu preciso ler isso de novo, ler isso de novo, ler isso de novo. Ó, você vai comer da árvore da vida, vai ter a coroa, e eu darei a coroa. Ó, tem uma pedrinha branca aqui com o seu nome, você vai receber um novo nome. Ó, você vai se assentar comigo como eu sentei com o Pai. Irmãos, às vezes a gente perde o nosso foco durante o dia a dia, durante a semana, durante os meses. As coisas não acontecem de uma hora para outra na minha e na sua vida. Eu vou achando que isso é normal, eu vou tolerando isso, eu vou tolerando tal coisa, e daqui a pouco eu perdi o foco. Nós perdemos o foco. E agora? Como é que é isso? Perdi o foco, não sei. Não, eu vou para o céu morar com Deus. Eu vou estar com o Senhor, é isso. Irmãos, é muito mais que isso. É muito mais, acabou a dor, acabou a luta. Mas eu não vou ver a bênção do Senhor? Nós vamos ver a bênção. Nós vamos ver a misericórdia de Deus aqui nessa terra, diante de cada situação. Nós vamos ver, nós estamos vendo. Mas eu preciso todo dia manter o meu foco. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, versículo 23. Presta bem atenção. Vamos focar na segunda parte. Ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, foca na vida eterna e esquece o pecado. Em nome de Jesus. Será que eu vou pecar? Será que eu não vou pecar? Não, em nome de Jesus nós vamos andar na presença de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu vou me concentrar na vida eterna. Eu vou buscar a Deus, porque eu adoro a Deus. Senhor, eu estou com medo disso. Glória a Deus, você está com medo de pecar? Eu estou com medo de pecar. Deus, me guarda aqui, porque se o Senhor soltar da nossa mão, nós nos perdemos, nós descemos ladeira abaixo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas dentro de nós tem uma carne que quer pecar. Dentro de nós tem uma carne que muitas vezes eu começo a tolerar uma coisa. Isso aqui não tem problema. Não, pode. Pode andar assim? Pode. Oxe, não tem nada não. Eu posso mentir o meu endereço? Que tem? O endereço só? Pode também. Pode tudo. Só não pode ir para o céu. O que eu preciso entender? Que Ele tem para mim a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Ele falou assim, ao que vencer, você vai vencer, vou te dar aqui uma comida aqui. Você vai comer da árvore da vida. Você vai assentar comigo, vai receber uma coroa. Vai assentar comigo, vai ter
um nome escrito. Irmão, eu preciso focar nisso todos os dias da nossa vida, porque é isso que ele tem para nós. Mas eu preciso entender que porque o salário do pecado é a morte. Tem pecado dentro de nós e nós precisamos lutar todo dia, porque o que ele tem para nós é maior. Só que as coisas vão acontecendo. Falando desse negócio de endereço aí, olha só a situação. Um cliente, outro cliente, fulano, eu tô fazendo assim, assado. Aí eu conversei com uma pessoa de Deus e ela falou assim, ô tio, você deu uma luz na minha mente. Por quê? Como é que você deu uma luz? Ela mandou um áudio lá, né? Uma senhora. Você deu uma luz na minha mente, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Mas eu não queria inventar moda, não queria mentir meu endereço. Eu vou fazer desse jeito aí. Irmãos, nós precisamos entender que cada dia mais as coisas estão normalizando. Por que normalizando? Porque todo mundo fala de Deus, todo mundo fala Deus abençoe, mas daqui a pouco, ao que vencer, eu preciso vencer todo dia a minha carne, o meu eu, as minhas atitudes, porque Ele tem para mim o dom, a vida eterna, isso que Ele tem. Mas dentro de mim, mas Ele fala que o salário do pecado é a morte. Daqui a pouco a gente saca esse salário. Você quer sacar esse salário? Eu não quero sacar esse salário, não. Eu quero que não tenha nada lá. Por quê? Porque todo dia nós precisamos vencer. Todo dia você precisa vencer. Todo dia eu preciso vencer. As coisas vão acontecendo na nossa vida e nós vamos achando que é normal. Não é normal. Às vezes nós temos atitudes e eu acho que é normal. Mas que diferença tem de mim e do outro lá? Não, é todo mundo igual. Mas na hora das decisões, eu vou lembrar que Ele tem para mim a vida eterna. Então eu vou fugir daquilo que me afasta da presença de Deus. Porque Deus tem a vida eterna, tem um nome para mim numa pedrinha branca, tem uma coroa para colocar, vai me deixar que eu assente com Ele, como Ele assentou no trono do Pai, vai nos dar da árvore da vida. Irmãos, eu preciso focar nessas coisas, porque enquanto nós estamos olhando o que nós temos aqui, nós nos desanimamos. E aí você vai lidar com uma pessoa, aí, não, mas peraí. Aí a gente fica pensando, será que a gente fala? Será que a gente... Não, ninguém pediu minha opinião. Pediu opinião? É assim que eu fiz, eu usei esse caminho, Deus me abençoou e deu certo, vamos que vamos. Olha, esse foi uma bênção. Irmãos, eu preciso lutar todo dia. Porque dentro de nós tem uma carne que quer fazer aquilo que não louva a Deus. Usar aquilo que não louva a Deus. Falar, olhar para onde não louva a Deus. Eu preciso entender que tem um salário aqui. Ele falou porque o salário do pecado é a morte. Às vezes a gente descuida. E você fala assim, não, mas o que tem isso aqui, poxa? Isso aqui não vai ofender em nada, não. Ofende sim, eu tenho uma aliança com o Pai do céu. Ele está cuidando da minha e da sua vida. Ele está cuidando de cada situação. Nós estamos falando do que é vindouro, do que vai acontecer ainda, das coisas que vão acontecer. Só rapidinho aqui, põe aí para mim 2 Crônicas 7, de versículo 17. Olha só, 2 Crônicas 7, 17. Olha só, quanto a ti é quem? Salomão. Ele está falando para o Salomão. Aí ele fala lá, o povo, né? Se o povo orar, se humilhar, se eu não mandar a chuva do céu. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, se obedecerdes os meus mandamentos e as minhas normas, então consolidarei o teu trono real, do mesmo modo como comprometi com teu pai Davi. Comprometi com teu pai Davi, quando afirmei, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Vai lá. Entretanto, se desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações, vos entreguei, e passardes
a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorares? Então vos expulsarei da minha terra que vos ortoguei, tirei, né? E lançarei da minha presença. E lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria e zombaria entre todos os povos. Ó, aí ele já está falando, das coisas terrenas. Falou assim, ó, se você andar na minha presença, eu vou consolidar o seu trono, que é coisa daqui. Eu vou te abençoar, então você precisa, nós precisamos andar na direção do Senhor, tem um objetivo maior. O que Ele quer fazer é honrar a minha e a sua vida, mas eu preciso todo dia escolher. Espírito Santo, o que o senhor acha? Eu vou assim. Senhor Espírito Santo, eu vou fazer tal coisa. Irmãos, nós dependemos dele, do Espírito Santo de Deus, e sozinho nós não conseguimos. Não tem como. Ele falou assim, ó, e quanto a ti, se você andar aí, eu vou te honrar. Irmão, Deus quer nos honrar todo dia. Quando nós acordamos de manhã, ó, a primeira coisa que a gente sabe, que as misericórdias dele se renovou na nossa vida. Ó, oh Deus, obrigado, Pai, não vou ser consumido. Ó, você não é consumido porque as minhas misericórdias se renovam, são novas a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Todo dia de manhã é um dia para eu recomeçar e fazer diferente. Para eu andar segundo a direção de Deus. Irmão, eu preciso entender. Às vezes a gente fala assim, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Nós vamos, ó, andando, vai se distanciando. Aí o diabo não vai descer e tragar eu e você de uma hora para outra, não. Às vezes eu vou tolerando algumas coisas, vou tomando algumas atitudes que você não tá vendo ainda, não chegou ainda lá, mas daqui a pouco eu chego, aí eu pego o meu salário. Eu não quero pegar o meu salário. Muitas vezes a gente pega um salário em uma parte de uma área da nossa vida, por quê? Morreu aquela área, por quê? Porque eu fui tolerando algumas coisas na nossa própria vida, eu fui agindo de maneira que tá tudo bem, não tem problema. Pode falar? Pode, não tem problema. Eu moro na rua tal, mas eu vou falar, eu moro na rua tal, mas eu vou falar que moro lá na rua, lá do lado da escola, lá, para dar tudo certo, senão eu não vou conseguir, e daí que eu não vou conseguir? Eu preciso entender que o que ele tem para mim é maior. Ele falou que vai me dar da árvore da vida, ele falou que vai fazer com que eu assente com ele, vai a coroa da vida, vai colocar a coroa, vou assentar, vou ter um nome lá na pedrinha, um novo nome. É tudo isso que ele está nos prometendo e muito mais, e a vida eterna. Pode voltar lá na vida eterna, lá, por favor, o Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Irmão, eu não quero esse salário. Você não quer esse salário, você quer? Sim ou não? Não, eu também não. Mas quando alguém fala pra mim, pode fazer isso? A gente fala que pode. Eu falo que pode. Não tem problema não. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Então o que nós precisamos entender? O salário do pecado é a morte. Tem morte, vai gerar... Pecou, vai gerar um salário, vai gerar um... Eu faço um trabalho, né? Não vai lá e faz um trabalho, é um biquinho. Aí eu tomo uma atitude, tem um salarinho lá. Preciso lutar contra isso todo dia. Às vezes as coisas não acontecem, eu preciso entender. E você precisa entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu tolero isso. Ó, por exemplo, às vezes a gente fala assim, a gente tá aqui toda terça-feira. E é um grande desafio estar aqui na terça-feira. Eu não sei se você enfrenta desafio, porque eu enfrento. Eu chego cansado às vezes, né? Graças a Deus, estamos entrando no período de recesso, férias. Mas é um desafio. Claro que é um desafio. Mas aí eu venho com desafio e tudo. Você está aqui hoje com desafio e tudo. Porque daqui a pouco eu tolero. Eu acho que é normal eu não estar lá na oração. Por quê? Porque é mais difícil eu buscar lá em casa e orar.
Aí eu venho aqui, aí eu pego um pouquinho da força do pastor, pego um pouquinho da força do Florisvaldo, pego um pouquinho da força do Pedro, e aí a gente vai nos fortalecendo. Aí eu deixo de tolerar, a gente vai tolerando. Eu vou agora, eu e você, vamos morar na igreja. Não, irmão, não quero que você mora na igreja, não. Quero que você passeie com a sua família, tenha uma vida abençoada. Mas cada um sabe o que precisa. E se a gente vai tolerando, daqui a pouco... Não, isso, que é isso? Daqui a pouco é tudo normal. Às vezes a gente ouvia, não ouvia? Não tem... mas muitas vezes a pessoa... Muitas vezes, a gente agia sem equilíbrio. Às vezes a gente ficava muito tempo ocupado com as coisas da obra e não fazia as outras partes na nossa vida pessoal. E aí ficava devendo. Aí gerava outros conflitos. Não, Deus quer as coisas com equilíbrio. Mas eu não posso achar que tudo é normal. Tudo é natural. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 25, versículo 31. Olha só. Vou pensando aqui nas coisas futuras. Gênesis 25, abre aí que eu vou aguardar. Gênesis 25, versículo 31. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32, vamos lá, seguido, tá? Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer. Tem uma versão, que é a NAA, que fala que ele vou morrer de fome. Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer de fome. Na NAA, Pedro, tem aí? Mas se não tiver, não tem problema não, é só esse trechinho aí. Aí ele fala assim: eis que vou morrer. Nessa outra versão ele fala: vou morrer de fome. É isso, Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito da primogenitura? Irmão, parece que é uma coisa fora do comum, mas eu e você fazemos isso. A gente faz e nem percebe que fez. Depois o Espírito Santo fala pra mim e pra você: pra que você ficou aí tanto tempo olhando esses negócios aí no Insta, né? Que a moda é essa agora, né? Por que você ficou tanto tempo olhando? Você não podia ir lá e orar um pouquinho, 2 minutinhos? A gente faz, a gente troca por um prato de lentilha aquilo que vai acontecer ainda, a bênção espiritual, a gente troca. Eu não sei você, mas eu já fiquei uma hora, olhei assim e falei: sangue do Pai Celeste, olha, passou meia hora. Às vezes, você tem um compromisso diário, aí quando chega de noite, olha o cara mexendo com fio, olha o outro fazendo não sei o que, o outro fazendo uma idiotice, uma tontice. Aí, outra hora, a gente fala assim: não, eu tô pegando aqui umas informações, umas notícias. Só prato de lentilha que eu vou só mandando pra dentro. E esquecendo. Irmãos, é assim. Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Aí eu tô desprezando aquilo que Deus tem. Vai lá. 33. Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó estava pensando ali no prato de comida? Não! Ele estava pensando no que ia acontecer lá na frente. Ele já estava de olho, fazia tempo. Ele só queria uma oportunidade para pegar ali a primogenitura, comprou por um bom negócio. Mas ele agiu pelo caminho desse jeito? Mas o outro estava desprezando. Vai lá, Pedro. Aí esse aí a gente pula pro próximo, tá? E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Deus nos chamou para ser filhos, graças a Jesus. E muitas vezes nós desprezamos o direito de primogenitura, da bênção, das direções de Deus, por um prato de lentilha ou por alguns minutos nisso aqui.
Deus criou isso, a tecnologia criou isso aqui, o ser humano criou isso aqui, e a gente vai usar para bênção. Mas às vezes eu como aqui, ó, um prato de lentilha e acho que... Mas e peraí, ele falou que tem uma coroa para mim. Ele falou que tem da árvore da vida. Não, ele falou ainda mais, ele falou que eu vou assentar com ele. Ele falou que tem vida eterna, tem um nome lá para mim na pedrinha branca. E eu tô aqui, gastando a minha energia, e daqui a pouco... Já viu a história lá do irmão lá dos Estados Unidos, que prega bastante lá, fala do Espírito Santo? Ele pegou e falou que chegou, olha só que coisa interessante. Ele falou que foi orar. Passou a noite, chegou no hotel e foi orar. E estava lá buscando a Deus e o poder de Deus desceu. Aí quando ele chegou de manhã, ele foi pregar, ele não falou nada. Só falou Jesus. O fogo desceu, uma unção tremenda. Aí quando foi de tarde, ele foi passear. Aí estava lá na casa de alguém. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: ô, vamos orar. O Espírito Santo falou para ele na mesa, ele comendo. Cada um tem um chamado, né? Aí o Espírito Santo falou para ele assim, na mesa: vamos orar. Ele falou assim: eu não vim dirigindo, eu não sei nem como é que chega lá no hotel e tal. Quando eu chegar lá eu vou orar. Chegou lá no hotel, cansou, estava cansado, dormiu. Aí ele foi pregar. Aí disse que foi o culto mais longo da vida dele. Pregou tudo, pegou a Bíblia inteira e não acontecia nada. Por quê? Aí falou um monte de versículo, falou um monte de coisa, não acontecia nada. Aí ele falou: Espírito Santo, o que aconteceu? Aí ele passou um tempo lá falando. Ele falou assim: você está querendo a unção? Você está querendo a força? Paga o preço. Paga o preço, renuncia. Eu preciso renunciar algumas coisas. Eu estou com fome. O que Jesus falou? Jesus não estava morrendo de fome? Morrendo não, né? Mas Jesus estava lá com fome, não estava? Pega aí, ó, transforma aí em pão, essas pedras aí, tem um monte. Vou não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Irmão, eu preciso fazer renúncia. E eu preciso lutar todo dia, toda hora, todo minuto. Não dá. Nós precisamos lutar. Aí surgiu, aí tem essa, né, a condição humana, a necessidade humana. A necessidade humana vai querer que eu, né, vamos lá e tal, isso e aquilo. Né, ter um up ali e tal. Porque é necessidade humana. Ah, mas isso aqui é um prato. Não, é só um prato de lentilha. Mas ele dispensou o que mais valia do que aquele prato. Outra situação. Olha só. Isso daí, aqui é a necessidade humana. Que eu preciso vencer e renunciar. Ele estava com fome. Jesus não estava com fome também? Ele também estava com fome. Mas ele ia vender? Vendeu, dispensou aquilo que não era para dispensar. Eu e você muitas vezes fazemos isso. Mas por quê? Porque a minha carne, o diabo quer que eu esqueça que Deus tem para mim um alimento na árvore da vida. Que Deus tem para nós uma coroa. O diabo quer que eu esqueça. E eu vou agindo, vou trabalhando e vou fazendo as coisas e vai passando direto. Não. Agora outra situação. Põe lá, por favor, o Gênesis, 39. E aconteceu que certo dia José entrou na casa para fazer o serviço e ninguém da casa se achava presente. 12. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: vem para a cama comigo. Pode depois voltar a versão King James, tá? Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmão, a mulher ficou dia e noite. Você não acha que o diabo fica dia e noite atentando você? Fica, porque fica tentando eu. Fica tentando o pastor, o Pedro. Fica dia e noite, ó, vai lá, vamos quebrar a comunhão, quero quebrar a sua comunhão, para você esquecer que você tem uma pedrinha com o nome lá preparada para você, que você tem a vida eterna. É isso que eu preciso entender.
Dia e noite ele fica ali. Não, aproveita essa oportunidade. Ninguém tá vendo. Você tá sozinha aí. Ninguém vai ver. Ó, não tem, todo mundo da casa saiu. Ela aproveitou uma ocasião. E ele já tinha falado para ela: "Oh, não. Eu não vou fazer isso com o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus." Você acha que ela desistiu? Você acha que o diabo desistiu? A minha alma tem valor, a sua alma tem valor. Você acha que ele não veio com pratinho? Não, vem aqui, vamos lá. Vai ficar dia e noite. E eu preciso lembrar de tudo isso. Ah, eu não vou pecar e pronto. Não, eu não vou pecar porque eu quero ir para o céu, eu quero receber a vida eterna. Se eu continuar pecando, eu vou pegar o meu salário, o seu salário. Não, nós não queremos esse salário, não. Nós queremos a vida eterna, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí eu fico achando que tudo é normal. Ah, é normal falar a palavra que parece palavrão. É normal nós vestirmos aquilo que não louva a Deus, nós olharmos para onde não louva a Deus, porque tem por aí um monte de coisa para a gente olhar. Tem um monte de situação. Eu preciso renunciar, eu preciso lutar contra isso. Por quê? Porque eu sei que ele preparou, ó, tá lá o nome lá, ó. Esse nome é pro Pedro Henrique, esse nome é pro Floresvaldo, esse nome é pra Sueli, esse nome é pra Bruna, pro pastor Givaldo, tá aqui já preparado. Ué, o que aconteceu no meio do caminho? Ó, essa pedrinha era de quem? Era de fulano. Mas sabe o que aconteceu? Era do Salomão essa pedrinha aí. O que aconteceu? Não, ele casou com um monte de mulher. E depois foi adorando os deuses daquelas mulheres e tal. E foi corrompendo. Não tá aqui não. Irmão, eu preciso entender que ele tem lá a minha pedrinha. A vida eterna. Aqui vai passar. Vamos concluir aqui. Lucas 16, versículo 19. Ó. Vamos lá. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despedia todos os dias de sua vida de forma regalada. Ó, vida boa, abençoado, cheio do dinheiro. Vai lá, vamos lá. E havia também outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair. Ó, não era nem que estava caindo, hein? Ele estava esperando que caía lá um grãozinho para ele comer da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Volta um aí, rapidinho, por favor. Ó, presta atenção. Lázaro ansiava alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Irmão, ninguém aqui está pedindo esmola. Ninguém aqui está feridento que os cachorros vêm lamber as feridas. Mas tem coisa que a gente quer. Só que a gente não vai ter. Põe isso na sua cabeça. Tem coisa que eu quero aqui nessa terra, mas eu não vou ter. Ah, mas eu almejo isso. Eu almejo pelo menos que caia. Ó, ansiava, tinha vontade por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair. Não estava caindo ainda não. Mais ou menos o menino lá, o pródigo, né? Desejava comer as bolotas. Viesse a cair da mesa. Irmão, em nome de Jesus, tem coisa que não vai acontecer na minha e na sua vida. Você vai buscar? Eu vou buscar? Claro que nós vamos buscar. Enquanto nós estamos aqui, ninguém... O Ezequias falou assim: "Ô Deus, eu acabei de ouvir do homem que é um homem de Deus, falou que eu vou morrer.
Mas o Senhor é dono de tudo. Muda esse negócio aí. O Senhor pode mudar? Aí Deus ouviu a oração. Volta lá, ouvi sua oração. Irmão, tem coisa que eu não vou viver. Pronto, acabou. Porque Deus tem algo maior na minha e na sua vida. O povo que carregava a unção, quem era? Não era o povo mais pobre? A água ficava lá do outro lado, lá, não era? Que carregava a unção. Continua aí, por favor. 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, né, nos mortos, no inferno, no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro do seu lado. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Não quer dizer que todo aquele que passa desafio, luta, provação, que está lá no céu. E nem todo aquele que tem uma vida boa e cheio do dinheiro está lá no inferno. Não quer dizer isso. Mas o que ele está falando? Tem coisa que a gente não vai viver aqui nessa terra. E às vezes as pessoas falam, não, Deus vai te dar isso. Deus nem falou que vai dar, que vai fazer. O que eu preciso entender? Não conseguiu. Aí ele vai... Continua aí. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. 25. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. Viveu de tudo à vontade e pronto, e não tem mais nada para acontecer, e a vida é só aqui, acabou, já era, morreu, acabou, nada. E Lázaro foi afligido, por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes Deus nos priva de alguma coisa, porque se eu ter aquilo, pode ser que eu me perca. Isso é um exemplo. Às vezes não, a gente já conquistou o domínio próprio, não, pode dar dinheiro para ele que ele não vai se perder, não. Não dá, não. Não dá, que senão... irmão, teve um caso aqui, que o irmão trabalhou, estava aqui na igreja faz muitos anos mesmo, logo quando eu me batizei, pouco tempo depois, estava do meu lado no jejum, ele trabalhava, aí saiu da empresa, pegou uma bolada. Irmão, com poucos segundos, o cara tava andando com os mesmos amigos do mundo, de uma hora para outra aconteceu tanta coisa que o cara morreu rapidinho. Ganhou todos os direitos, né, trabalhista, tava com um monte de... Irmão, o que eu preciso entender? Isso é que aconteceu aqui. Irmão, daqui a pouco começou a andar com os caras errados, voltou a beber, voltou a ir pra maloca. Por quê? Não podia ter aquilo e teve, saiu do emprego, pegou aquela bolada, aí já juntou um monte de cara do lado dele lá. Falei assim, Jesus, foi embora. Foi coisa assim, parece que o Satanás falou, não, vou matar logo ele, porque senão ele acorda, alguém acorda ele. Não podia ter. Aí o que às vezes a gente pensa, Jesus... O Davi falou, pereceria sem dúvida, se não visse o bem, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver. Ele não falou pro Salomão, você anda na minha presença aí, eu vou estabelecer o teu reinado, como eu fui com o seu pai, eu vou ser contigo. Irmão, eu preciso todo dia entender que muitas vezes nós não vamos ter tudo que nós queremos, porque se Deus muitas vezes soltar algo na minha mão, claro que vai ser diferente de você, mas ele soltar algo na minha mão,
já era, bolou tudo. Se embananou todinho. E nem era tanto dinheiro assim. Se embananou todinho. Ele falou assim, ô rico, você tava aí, ó, passando uma vida boa. Mas o Lázaro tava sofrendo, passando desafio. A diferença não é que tava sofrendo. A diferença é que mesmo sofrendo, ele tava adorando a Deus. Mesmo lá mendigo, irmão, tem coisa que eu não vou ter, mas eu vou ter lá no céu em nome de Jesus. Tem coisa que nós não vamos ter aqui, porque senão a gente se perde. Deus fala assim, ô filho, vou te mostrar que se eu soltar de você, você desce morra abaixo. Quer ver? Só um tiquinho, só pra você sentir. Ele fala assim, nossa, Jesus, quase que eu entro numa fria, dentro de casa, sem ir para lugar nenhum. É, Jesus, é. Aí ele fala assim, não dá, filho, para mim passar daí. Já era, acabou. Depois que morreu, selou. Mas não acabou, selou só. Não acabou. Aí ele fala assim, e além do mais, foi colocado tem um abismo, não dá para mudar de lugar entre vós. Eu preciso fazer hoje. Lembrar que ele tem a vida eterna para nós. Eu vou dispensar o salário que o mundo dá, porque qual que é o salário que ele dá? Morte. O que a nossa carne quer no final é morte. A nossa carne vai acabar, não vai? Vai acabar. Aí ele falou assim, não, enquanto você tá aí enquanto ele estava sofrendo, ele sofria e continuava adorando. Ele sofria e estava louvando. Ele sofria e via que às vezes a gente quer coisa que não vai ter. Pode ser dinheiro, pode ser outras coisas, em outras áreas não vai ter, porque senão a gente se perde. E Deus não quer me perder, Deus não quer te perder. Ele pagou um alto preço, o sangue dele derramou lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Na hora que o pecado entrou, que Jesus recebeu o seu pecado, houve uma separação entre ele e Deus. Ele não queria passar por Deus, afasta de Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não tiver jeito eu vou beber. Senhor, aí no final, cumpra aí a sua vontade. Como é que vai? Agora você fala, próximo por favor. Aí você fala assim, Gálatas, aí você fala assim, mas como é que é isso? Como é que eu vou vencer a piriguete que aparece lá e manda ir lá pro quarto com ela? Como é que eu vou vencer a vontade da carne que tá de comer aquele prato que vai fazer mal e vai... Como é que eu vou vencer? Foi para... Não, peraí, tá... é 16, 5:16. 5:16. Vai, filho, hoje ainda. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Vai lá, vai, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguir fazer o que quereis. 18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, não estáis subjugado pela lei. Deixa ele te guiar em nome de Jesus. Se eu quiser agradar o cliente A, o cliente B, eu vou perder. Se eu quiser agradar a minha carne, eu vou ter um salário que vai gerar morte na minha vida. Mas se eu escolher deixar o Espírito guiar a minha, a sua vida, nós vamos ter a vida eterna. Aí eu vou começar a enxergar a pedrinha branca que só aquele que recebe sabe que está lá o nome. É isso que ele tem, vida eterna para a nossa vida. Ah, mas eu estou morrendo de fome. Não, eu aguento em nome de Jesus. Eu não vou me sujeitar a essa situação, porque o meu corpo está com vontade, os meus sentimentos estão, tá a flor da pele, está com vontade disso, está com vontade daquilo. Aí ele fala assim, não, aguenta aí, filho, que deixa eu te conduzir. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Eu só vou conseguir se eu andar no Espírito. Volta ao primeiro versículo 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Aí você fala assim, você acha que é coisa fora do comum? Não, ele vai falar bem calminho comigo e com você. Vai lá não. Se você for lá, vai atrapalhar a sua comunhão comigo. Não vai lá não. No meio do caminho surgiu uma luta, surgiu um problema. Você não estava imaginando que aquilo ia acontecer, ou mais ou menos você imaginava. Sabe o que você faz?
sai correndo daí que essa trepeça quer pôr encrenca pro seu lado. É assim. Aí ele fala pra mim, pra você, sai daí, não fica aí não. Ó, não fala agora não. Fica quietinho, ele vai te guiar. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfarei as vontades da carne. E se eu achar que dentro de mim tem uma carne boa, tem uma carne que... Não! Cai nessa não, isso aí é a conversa do diabo. Não, filho. Não, para com isso. Você tá doido? Tá vendo pecado em tudo. Tá vendo problema em tudo. Ele tem ciúme de mim, tem ciúme de você. O que ele tá falando pra nós? Ô filho, para de pensar nisso, para de pensar no pecado que eu tenho pra você vida eterna. Aí eu fico achando, não, a minha carne é a carne santa. É a carne consagrada ao Senhor. Sou santo. Vai achando que é. O que o José fez? Saiu correndo. O que eu vou fazer? Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar em nome de Jesus. Eu vou deixar ele me guiar. Pra gente não entrar em probleminha. Ele falou assim, filho, se você pecar, tem um advogado que é o Senhor que vai te perdoar. Mas não peca não. Não pequeis, mas se pecar, o que ele está falando para mim e para você? Não é que eu cheguei no pecado. Não é que nós estamos pecando. É que devagarzinho vai normalizando. Não, é normal dispensar a primogenitura. Não, é normal surgir isso aí, vai lá, não tem problema não. É normal viver a vida regalada aí, tá tudo bem. Comeu, come. Não, tem uma conta lá no final. Irmão, tem conta para pagar. Você pensa que não tem? A gente tá quietinho aqui, não tá? Porque a gente lembra que tem uma pedrinha branca com o nosso nome lá. A gente lembra que ele tem uma coroa para nós. Mas tem gente que tá vivendo aí, deu um jeito na vida. Uma hora a conta chega. E eu preciso saber que eu vou correr dessa conta. Uma hora a conta chega. Eu não vou... Ele falou assim, Ô Lázaro, você está querendo que caia uma migalha para você pegar. Mas não vai cair. Ele não vai. Porque às vezes aquilo lá vai fazer mal. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Deixa ele te guiar. Deixa ele te conduzir. Senão sozinho não cai na besteira de achar que sozinho você consegue. E muitas vezes nós precisamos de uma ajuda de um irmão que venceu aquilo que nós estamos tendo dificuldade. Ô, irmão, você venceu isso aí? Me ajuda a vencer, é que eu não estou conseguindo vencer não. Como é que você venceu? Eu fiz assim, eu mudei a rua. Quando eu ia lá naquela rua, eu virava aqui logo. Eu não ia para lá não. Quando eu ia falar, eu começava a louvar. E Deus vai dando estratégia. Lembra que ele tem uma pedrinha branca com seu nome, uma coroa. Tá te esperando, tá me esperando. Tem vida eterna. É isso que ele tem para nossa vida. Mas o diabo quer todo dia que eu esqueça disso. E acha que é normal eu mentir. E acha que é normal eu andar com roupa que todo mundo anda. Você vê como é que é as revistas por aí? Ele lança uma moda, aí daqui a pouco a gente parece lá no Instagram. O Senhor Deus é o Senhor. E aí você fala assim, Jesus Cristo, sai daí. Deus não tá aí não. Não, tá sim, tá tudo normal. O que ele falou pra mim? Tem um salário. Eu não quero esse salário. Mas o que ele falou pra mim? Tem vida eterna pra você. E eu vou te dar a vida eterna. Você já venceu. Você ouviu o Espírito Santo. Você venceu. Você conseguiu ficar quietinho na hora que ia entornar o carro? Venceu. Você conseguiu olhar pro outro lado e não olhar para aquilo que ia trazer pecado, ia trazer cobiça. Venceu. Glorifica aí. Olha só, eu já tô vendo a minha pedrinha. Você tá vendo a sua pedrinha, já tá vendo o seu nome. Amém? Deixa ele te guiar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.